Hoje eu vim falar um pouco sobre o luto, uma experiência que eu e a minha família estamos vivendo por conta do coronavírus, né? Na última, hoje é o hoje é sexta-feira santa, do ano 2020. E na quarta-feira o meu primeiro marido faleceu. Ele contraiu o vírus, o coronavírus, e na sexta-feira passada, uma semana atrás, foi quando ele adoeceu. E em pouco tempo já foi para UTI e já teve todas as complicações, né? E, e chegou a falecer agora na quarta-feira passada. Então, mesmo ele sendo meu primeiro marido e nós estamos separados há muitos anos, nós temos duas filhas, né? Eu tenho uma filha mais velha com 28, quase 29 anos e uma com 27 anos. E então todos nós, elas puderam ir se despedindo do pai, de certa forma aos poucos, porque ele adoeceu já na sexta, mas nós só ficamos sabendo mesmo no sábado. E aos pouquinhos elas puderam ir se despedindo. Então, nesse período, me veio muitas reflexões. Então, esse nem é um vídeo assim com pauta, nada. É mais mesmo algumas reflexões que foram acontecendo no caminho, né? E que de repente a gente pode, com esse vídeo, tá ajudando outras pessoas que certamente vão passar pelo luto e se é que já não estão passando pelo luto, né? Eu tenho um professor de constelação chamado Décio de Oliveira. E o Décio, eu tinha assistido uma live dele há pouco tempo, ele falando sobre Ele é médico, né? Ele é professor de constelação, mas a primeira formação dele ele é médico. E numa das lives dele, ele veio falando muito sobre a questão de que nós teríamos que viver, nós teríamos que estar mais preparados para poder viver o luto, né? Porque esse vírus, ele ainda não tinha chegado de forma tão intensa aqui no Brasil, quando eu assisti essa live, mas ele mostrando que em algum momento o vírus ia ceifar muitas vidas e que a gente ia ter que lidar com o luto. Então, quando eu vi aquele vídeo, né, eu falei, bom, eu, Patrícia, já tive que lidar com o luto desde a infância, né, porque com 9 anos a minha mãe faleceu. E muito criança, muito pequenininha, eu já tive que lidar mesmo com a morte, porque meus dois avós, os avós, tanto materno como paterno, quando eu tinha 9 anos já tinham falecido também. Então, muito pequenininha, eu tive mesmo que lidar já com pessoas muito importantes da família faltando. Então, quando o meu professor Décio falou, né, sobre o luto, e eu comecei já a ter uma reflexão depois que eu assisti esse vídeo. Eu falei, bom, eu já experienciei, né, o luto e tive que significar ele, tive que buscar muitas respostas para a questão da morte durante toda a minha vida. Então, acredito que também vou passar bem. Caso eu precise ir, porque o vírus vai me levar, eu vou em paz. Caso alguém muito próximo de mim tenha que ir, eu vou me curvar. Me curvar é essa força maior que conduz tudo. Então, de certa forma, eu fiquei em paz, né? Olhando, dizendo, olha, não vai ser tão desafiante para mim passar pelo luto. Mas daí o que aconteceu foi que, isso agora eu voltando para o que aconteceu com o meu primeiro marido. A minha filha,
mais nova, ela chegou a entrar em contato com o pai antes de ele adoecer. Então, na semana em que ele adoeceu, na terça-feira, eles haviam tido, ele ficou com ela, almoçou com ela. Então, a médica que atendeu o meu primeiro marido disse que todas as pessoas que tinham ficado com ele iriam ter que ficar 15 dias sem contato com o mundo, né? Realmente ficar na reclusão. Então, quando realmente chegou mais ou menos no domingo passado e no sábado, aliás, no domingo e na segunda, como os boletins médicos já diziam que não tinha mais o que fazer, que realmente ele viria a óbito. Então, eu como mãe, meu coração ficou muito apertado, foi muito desafiante. Eu falei, e agora? Ela vai ter que viver o luto da morte do próprio pai, sozinha, porque eu estou numa cidade, ela mora em outra cidade e a minha filha mais velha, que é casada, mora em outra cidade. Nem a minha filha mais velha e nem eu vamos poder estar com ela. E agora, o que a gente faz com isso tudo? Então, eu liguei para uma amiga minha, que é da área da medicina, e falei, se eu tiver que ficar na reclusão junto com a minha filha, o que eu tenho que fazer? Então, ela me passou tudo, exatamente tudo, que eu teria que dividir a casa ao meio, que ela poderia ficar num canto e eu em outro, que eu teria que usar luvas, usar máscara, que eu teria que... até como lavar a roupa da minha filha, ela me explicou. Então, eu olhei e falei, bom, eu como mãe, eu vou fazer o que eu tenho que fazer como mãe. E eu me surpreendi quando eu liguei para minha filha e falei, olha, se acontecer o óbito do seu papai, eu vou estar com você. E ela teve uma força que eu fiquei assim, eu já sou fã das minhas filhas, né? Mas já sou fã dessa minha filha. E eu acabei olhando e ficando mais fã dela ainda, porque ela disse para mim que ela preferia que eu não fosse. E que se ela precisasse realmente da minha ajuda, ela pediria ajuda. E que eu poderia, como eu faço cura prânica há mais de 20 anos, psicoterapia prânica, e a gente trata com radiestesia, tantos tratamentos que a gente disponibiliza aqui há 20 anos, que são todos tratamentos que podem ser feitos à distância, que acalmam profundamente o emocional e a alma e o espírito. Então, quando a minha filha se posicionou assim, eu realmente me acalmei. Falei, uau, que força é essa que os nossos filhos têm? Que muitas vezes a gente, porque é mãe, porque cuidou desde pequenininho, não consegue enxergar, né? E é isso que nós estamos vivendo desde quarta-feira. Ela realmente pediu ajuda algumas vezes, eu fiz tratamentos nela à distância, e realmente eu fiquei surpresa com as minhas duas filhas, né? Todas passando o luto sozinhas, quer dizer, a mais velha tem um marido, mas valeu a pena, muito a pena, a gente ser espiritualista. E desde pequenininha, tanto eu como meu primeiro marido, passamos muito para elas conceitos sobre morte, que a morte não existe, que nós temos 7 corpos de energia, né? E o corpo físico é só um desses corpos, e que quando a gente faz a passagem, a gente usa o duplo etérico como forma de poder viver no mundo espiritual. Então, tudo isso que nós passamos para as duas meninas, e que inclusive eu aprendi tudo isso com o meu primeiro marido, porque ele era espírita, ele era espiritualista, e ele foi, assim, ele gostava de estudar ocultismo, esoterismo, e ele me passou, pelos 14 anos que eu convivi com ele me passou muito desses conceitos, da qual eu fiquei tão encantada que eu continuei estudando também todos esses conceitos. Então foi nesse momento, né, de dor, de confinamento,
onde não foi possível, né? Elas não puderam se despedir do pai porque não teve velório, né? Elas não puderam enterrar o pai. Só a mais velha que pôde, uma única pessoa só pôde acompanhar o carro da funerária que enterrou o pai. Mesmo assim, o caixão lacrado, não teve condições de olhar para o pai, nem se despedir dele. Mas como elas sempre conheceram que quando alguém se vai, na verdade ninguém morre. E basta elas fecharem os olhos, entrarem em contato com o próprio pai, que ele pode conversar com elas, que elas podem se comunicar com ele, e que é possível a conexão, só o corpo físico que acabou, mas aquela pessoa continua viva. Não só no coração, mas continua viva mesmo, onde é possível mesmo essa comunicação. Então, assim, eu, como mãe também, eu acabei acalmando meu coração, vendo que elas puderam olhar para a morte com tranquilidade. Então, assim, um momento tão desafiante, e ele acabou se transformando num momento de muita reflexão, de olhar para todos esses conhecimentos que a gente tinha adquirido durante tantos anos e poder usar esse conhecimento, né? Então foi assim muito mágico tudo isso. E agora eu vou falar um pouco para vocês das reflexões que eu tive sobre constelação familiar. Embora a gente disponibiliza muitas técnicas aqui no consultório, mas no meu canal do YouTube a maior parte dos meus vídeos é sobre constelação familiar. E eu vinha fazendo, na verdade eles estavam todos prontos já, os vídeos que eu lancei, 10 vídeos, o Café com a Paty, seriam 10 dias seguidos. O motivo pelo qual um dos vídeos, né, acho que já tem 2, 3 dias que eu não tô postando, porque eu fiquei um pouco fora do eixo, né, e não consegui publicar os vídeos. Então a gente vinha trazendo algum conteúdo para o canal do YouTube para que as pessoas pudessem saborear coisas bem interessantes de constelação familiar, coisas que de repente, assuntos e temas que de repente pode ajudar demais as pessoas. Então a gente ainda vai postar o Café com a Paty, vai terminar de postar os outros vídeos, eles estão todos prontos. Já praticamente um mês atrás foi que eu tinha feito os 10 vídeos. Então a gente vai disponibilizar ainda a partir de segunda-feira, eu vou voltar a disponibilizar os outros vídeos. Então agora eu quero falar um pouco sobre muitas reflexões que me veio da grandiosidade, sabe? De quando a gente conhece constelação familiar, que grandiosidade isso tudo, que faz com que a gente tudo possa ficar muito mais leve. E foi isso que aconteceu, né? Um momento tão difícil, a gente com esses conhecimentos pôde transformar isso tudo numa grande leveza. E uma das reflexões que eu trago, que talvez alguns de vocês também vão passar, talvez pela mesma coisa que eu, muitas mães e pais, que de repente vão ter que passar ver os nossos filhos passando por algum luto, sem a gente poder dar o colo, sem a gente poder estar junto, abraçar, sem a gente poder cuidar, como é o que está acontecendo comigo. E eu digo para vocês que uma vez o meu professor Décio tinha dito para mim, você precisa confiar nas suas filhas, porque elas são feitas da sua fibra. Então, quando ele me falou aquilo, foi muito tocante naquele momento, que eu estava constelando alguma questão que tinha a ver com elas. E a partir daquele momento, passei a olhar um pouco mais para a força dos meus filhos, porque nós mães, a gente sempre quer
a gente tem muitas vezes um exagero de querer pôr os filhos na redoma, de não querer que eles sofram, de querer, mesmo que os filhos já tenham 60 anos de idade, mãe, a gente entrou nesse arquétipo de mãe e a gente acaba exagerando muitas vezes nisso, não confiando nos nossos filhos. E quando a gente não confia nos filhos, os filhos acabam enfraquecidos. Então, nós mães achamos que é por amor que a gente faz isso, só que quando a gente não confia na força dos nossos filhos, a gente enfraquece eles. Então, muitos de nós temos filhos fantásticos, mas completamente enfraquecidos pelos pais e principalmente por nós mães, que a gente, com muito amor, a gente comete esse grande erro quando a gente não confia neles. Não confia que o jeito que eles decidem as coisas, que eles resolvem as coisas, esse é um jeito que também muitas vezes é bem diferente do jeito que nós resolveríamos as coisas, mas é maravilhoso o jeito que eles resolvem e que vai dar certo também do jeito deles. E que as experiências dos nossos filhos, só eles podem passar. Nós não temos como entrar dentro do corpo do filho e passar por ele aquilo que só ele pode passar. Então essa foi uma grande reflexão, né? Como essa minha filha mais nova, bebezinha, ela foi muito doente, fiquei 8 meses, desde que ela nasceu, 8 meses em hospital com ela. Teve momentos que a gente tinha a sensação que ia perder ela. Então ela tá com 27 anos, mas eu ainda estava nesse movimento de ficar cuidando como se fosse ainda uma criança que realmente não tem força. Ganhou tanta força, que demonstrou para mim uma força fantástica. Eu fiquei muito admirada com a postura dela. E aí eu olhei e lembrei que meu professor disse, puxa, preciso confiar porque foi feita da minha fibra, né? Se eu dei conta de perder a mamãe tão novinha, com 9 anos, ela com 27 anos vai dar conta de viver a experiência do luto com relação ao próprio papai dela. Então isso acalmou muito o meu coração, né? E aí me vieram outras reflexões, né? Como o meu primeiro marido, ele não chegou a se casar com a namorada dele, mas eles tinham um relacionamento de muitos anos. E para a constelação, os casamentos, eles não acontecem no papel, eles acontecem na alma. E nós, que já saímos, que nós que temos outros maridos, né, ou outras esposas, a gente precisa incluir no nosso coração os parceiros que vieram depois de nós, né? Então, eu pude olhar com muito carinho também para namorada, que na verdade é a esposa atual do meu primeiro marido, olhar com carinho para ela e saber que também ela estava no luto e no luto de uma viuvez. E também a gente poder ter a postura, o carinho de poder incluir, né? Se a gente está mais fortalecida, a gente também poder estar o nosso ombro amigo para a pessoa que está em sofrimento. Então essa reflexão, ela também fez eu acabar olhando para essa questão da paternidade, né? Então, antes de eu conhecer as constelações familiares, eu conheci assim em 2015, né, há 5 anos atrás, foi quando eu fui fazer a minha primeira formação. Eu tinha muita mágoa do meu ex-marido, já estava separada dele há muitos anos já. E eu tinha muita mágoa por tudo que tinha acontecido, da forma como que tinha acontecido. E eu, sem querer, mas não foi de forma inconsciente, foi de forma bem consciente. Eu fiz uma alienação parental entre minhas 2 filhas e o próprio pai. E o que é a alienação parental? Eu fazia de tudo para que elas não convivessem com o pai, né? Acabei denegrindo a imagem dele para elas. E quando eu fui para a constelação, quando eu percebi o grande erro que eu tinha cometido,
que ele poderia não ter sido um bom marido para mim, mas como pai, realmente ele era muito bom, maravilhoso para as meninas. E eu acabei emprestando meus óculos para que elas pudessem ver o pai de uma forma completamente distorcida. Uma coisa é o meu relacionamento com ele como homem e mulher. Outra coisa é o relacionamento nosso, de nós como pais. Só que a maior parte de nós mulheres que nos separamos, a gente pega todas as mágoas que a gente tem daquela pessoa e é que a gente quer que o nosso filho compartilhe com a gente as mágoas. E mais ainda, a gente quer que o nosso filho fique do nosso lado e contra o pai. E como existe uma lei, honrar pai e mãe, é uma lei. Os filhos, para eles terem saúde, eles terem sucesso, prosperidade na vida, eles precisam honrar essa lei. Eles precisam. É uma lei criada por uma força maior e que essa lei não quer saber, não quer, tá pouco se lixando se a gente acha o nosso pai ou nossa mãe bom. Essa lei se a gente desobedece essa lei sistêmica, que é uma lei natural, nós vamos pagar um preço. Quando a gente burla uma lei humana, a gente já paga um preço. Você imagine você burlar uma lei divina. Então, eu entrei daí num processo de muita gratidão pela constelação familiar, porque nos últimos 5 anos eu pude devolver as minhas meninas para o próprio pai. E elas, mal sabíamos, né, que eles só teriam mais 5 anos para ter convivência. Então, eu agradeci demais, né, e vi assim, que bênção que foi. Por isso que tudo está sendo tão suave, embora as meninas estão passando por um processo de dor, porque tudo ficou redondinho no relacionamento entre eles. Foi possível o amor dele como pai e elas como filha poder fluir nos últimos 5 anos, porque eu fiz a minha parte. E por isso que tá tão leve também para mim. A gente vê, porque talvez agora, se eu não tivesse feito esse movimento de elas se reconectarem com o pai novamente, agora eu estaria perdida, né? Porque eu é que teria impedido minhas 2 filhas de cumprir essa lei divina de honrar o próprio pai. Não seria nem responsabilidade delas, seria minha responsabilidade. Então essa reflexão toda, sabe? Foi muito interessante. Foi muito interessante todas as reflexões que eu fui tendo agora. Então, é como se a morte, ela realmente é curativa, porque abre muito o nosso coração. A morte faz esse movimento. Abre o nosso coração porque a gente começa a ver o tamanho da nossa vulnerabilidade nesse planeta. E a gente começa a olhar o nosso tamanho aqui, né? E embora somos bem pequenininhos, como dizia o Chico Xavier, eu gosto muito de uma frase que ele dizia, que até no próprio nome dele já tinha ali o que realmente ele era. Então, como o nome dele era Francisco, então ele dizia que cisco, ele era um cisco. Então, se um homem com aquela grandeza de Chico Xavier podia olhar e dizer para ele mesmo que ele era um cisco, e a gente olha para ele e vê tanta grandeza nele, né? Então, eu passei a refletir muito mesmo do que é a vida, refletir um pouco mais sobre a vida, sobre o que é isso tudo. Então, eu olhei para isso tudo e disse para mim mesma, se for possível também eu ficar, se o vírus não me levar, eu vou estar a serviço de muitos, enquanto eu viver aqui nesse planeta e nessa terra, porque estar a serviço da vida é um presente divino, né? E é isso que eu tenho feito nos últimos 20 anos, que eu sou terapeuta, a gente está a serviço da vida. Um terapeuta, ele é um cuidador, ele cuida das pessoas e ele está a serviço da vida, das pessoas terem mais qualidade de vida. Então isso sempre foi uma meta, né? Tem sido uma meta estar a serviço da vida. Então, gratidão por vocês terem tido a paciência de chegar até aqui comigo. Eu espero que esse vídeo possa acalentar o coração de muita gente que está passando a mesma coisa que eu e que minhas filhas
né? Eu e as minhas filhas, a irmã do meu ex-marido, a mamãe dele, os sobrinho. É assim, a gente tem que encontrar essa força mesmo em algo maior que a gente. O luto é necessário, ele é extremamente necessário. Essa tristeza, a dor, é imprescindível a gente passar por ela. Mas fica mais leve quando a gente tem uma escolha. Nós temos escolhas na vida. E tudo na vida fica mais leve ao invés de a gente entrar no drama e no drama, a gente fazer escolhas mais leves. E escolhas mais leves significam que a gente vai ter mesmo que sair desse umbiguinho nosso aqui, expandir o coração e olhar para cima, olhar para o alto, olhar para algo muito grandioso que cuida de tudo isso. Então, um grande abraço a todos vocês e espero que vocês continuem aqui assistindo os vídeos do canal. Um beijo grande mesmo para vocês.